Glória a Deus por ter você fazendo parte desse projeto e com certeza abençoando vidas, amém? Glória a Deus, prazer tê-la aqui e com certeza vamos passar mais alguns momentos aqui abençoados. E continuando com o tema, né, evangelismo, as práticas e tal, aí a gente queria saber de você, que você nos contasse um pouco como funciona o seu trabalho evangelístico, assim. Rapaz, meu trabalho é muito doido, né? De evangelismo. Porque, assim, eu não sou muito de cronogramas, né? Tem pessoas, admito demais. Eu vejo Sandra falar aqui, eu não tenho essa desenvoltura toda para estar falando, explicar, aquela coisa, que a pessoa escuta 2, 3 horas a pessoa falar. É ou não é? É prazeroso. Mas cada um tem o seu dom, amém? E assim, meu trabalho de evangelismo é mais ou menos como aconteceu com Sandra mesmo, né? Às vezes a pessoa liga e diz, Viana, vem aqui, vamos orar por alguém. Às vezes fã já me chamou muitas vezes para fazer oração. Ronaldo Borges, a gente já andou em muitos lugares fazendo evangelismo juntos. E esse trabalho do Verbo nas Praças, com Renata Raquel, quando Renata teve a ideia, só veio acrescentar mais esse trabalho, né? O que acontece é o seguinte, eu sempre tive esse desejo de evangelismo no meu coração, por onde eu ando, no meu trabalho, eu sempre procuro evangelizar. Não sou muito de dizer assim, vamos programar para fazer tal rua, tal bairro, como Irmã Gil tem esse trabalho, que eu acho assim, depois do departamento infantil, eu acho o trabalho mais digno, né? Dentro da igreja, já falei isso outras vezes, né, Gil? Porque assim, não é todo mundo que quer ir de casa em casa, levar a palavra para as pessoas. E é isso, quando alguém precisar de oração, você vai lá, liga para mim, e eu estou pronto para ir, para a gente orar, para levar um pouco da palavra de Deus, que eu acho que eu funciono mais assim. Eu estava dizendo até a Gemaciara, eita, rapaz, o que é que eu vou dizer, né? Eu não sou muito de programar as coisas. E a pessoa aqui ficar de frente com Luciano Guimarães, Fiamma Guimarães, e com vocês... né? Então, mas a gente está aqui para falar um pouco da nossa experiência. E a minha é justamente essa. É mais de ser chamado, e onde eu chego eu vou e levo. Aqui que a gente está cheio, né? Eu e você, a gente está cheio da palavra. Eu costumo dizer assim, a gente não pode ser aquele obeso espiritual. A gente vem, recebe uma palavra do pastor, recebe uma palavra do mestre, e fica dentro da igreja só acumulando gordura espiritual. A gente tem que ir lá, e o canto onde a gente estiver, a gente tem que levar essa palavra que a gente está cheio. Então, é basicamente isso. Cara, bom demais. E assim, vê a diferença, né? Que ele é um cara mais dinâmico, né? Já que nem eu já sou metódico, aquele cara tem que ter tudo sistemático. Aí a diferença é isso, mas assim, como Deus usa cada um e essa forma que Deus tem usado você nesse trabalho de evangelismo, assim, me conta, Viana, aqui pra gente, uma experiência assim marcante que você teve durante esse tempo de evangelização. Assim, você teve muitas experiências, claro, mas assim, uma experiência que te marcou durante esse período. E assim, uma experiência que ficou... não foi uma experiência, vamos dizer assim, muito positiva, mas foi onde Deus alcançou a pessoa. Eu estava em um lugar e uma pessoa liga para mim, aí disse assim, né? Porque comigo acontece geralmente assim, a pessoa liga, Viana, fulano está com problema. E uma pessoa ligou para mim e ela disse assim, ô Viana, tem uma pessoa aqui comigo que está com um problema, e ela já foi na UPA, já tomou medicação, e não tem jeito, e ela precisa, a pessoa era um cabeleireiro, e ela precisa ter melhorar do braço, que ela está com problema no braço, nas costas, e ela não está podendo trabalhar. Aí já tomou vários medicamentos, já foi médico, tudo, e o que é que a gente vai fazer? Essa pessoa chegou até mim, essa pessoa no telefone me falando, essa pessoa chegou a mim e disse que acharam que botaram alguma coisa nela, fizeram algum trabalho para ela, porque ela já tomou todo tipo de medicamento, e ela perguntou se eu conhecia algum rezador para rezar por ela. E eu disse que conhecia um rezador, e é por isso que eu estou ligando para você vir rezar aqui à noite, aqui em casa, nessa pessoa. Amém? Aí rapaz, cara, se o cara vai lá e reza,
Minha avó tinha... Eu ia lá na casa da minha avó e ela era rezadeira, né? E de vez em quando eu ia lá e ela passava aquele mato na minha casa, em nome do pai, do filho, passava o mato. E eu dormia, e ela dizia, rapaz, esse menino está cheio de olhado. Mas saiu agora. Então, quer dizer, amados, se minha avó tinha um mato, eu tenho o nome de Jesus, amém? E aí eu falei com o Ronaldo Borges, a gente foi lá, e a gente rezou, né? A gente orou por aquela pessoa. Ronaldo levou uma palavra lá abençoada, ele foi tocado com a palavra, eu levei uma palavra também, e depois nós oramos por aquela pessoa, né? E aquela pessoa foi tocada por Deus naquele momento. A gente estava numa sala, aquela pessoa dormiu lá na unção, lá no meio daquela sala, e ficou lá dormindo, e a gente ficou depois conversando lá, e ele lá dormindo. E depois ele levanta meio estranho, e começa a fazer assim, com o braço, que estava dolorido. E eu perguntei, passou, não foi? E ele disse, passou, não estou sentindo mais nada. Fui curado. Amém. Fui curado. Então, e assim, Deus alcançou aquela pessoa, Deus curou, Deus tocou de forma diferente, que tem acontecido várias vezes, né, durante o nosso evangelismo. Deus tem tocado nas pessoas de forma diferente. Fã, Ronaldo Borges, está aí de prova. E aquela pessoa, depois de tudo, ela parou e eu fiz o convite, esse convite que eu esqueci tantas vezes, né, Sandra? Eu acho que Deus estava dizendo, abençoado, eu vou te fulminar aqui, te orienta. Mas Deus é amor, amém? E eu fiz o convite àquela pessoa, rapaz, você quer confessar Jesus como seu Salvador? E aquela pessoa, depois de ter sido curada, depois de ter sentido a presença do Senhor, ela disse, não quero. Eu não quero o Senhor. E assim, foi algo que me marcou, porque a pessoa, ela sentiu o poder de Deus, ela recebeu a cura dela até hoje, não é isso, Ronaldo? Até hoje, curado, não sente mais nada, mas ela não quis, sabe? E assim, foi uma opção dela, é o livre-arbítrio. Assim como Sandra quis, outras pessoas quiseram durante as nossas visitas, aquela pessoa não quis. Então, foi algo que me marcou, por a pessoa assim ter entrado na presença de Deus mesmo e não quis. A decisão dela. É, decisão dela e ficou na consciência dela. Você fez a sua parte, né? A próxima pergunta é: qual foi o processo de libertação espiritual mais intenso durante esse tempo que você já vivenciou? Nós temos um jovem aqui na nossa cidade e ele estava passando por problemas terríveis, né, de depressão. Às vezes a polícia lá, ia 3, 4 policiais e não conseguiam segurar ele, né? E aí a gente foi convidado também, eu estava com o Ronaldo lá, acho que foi tu, né, Ronaldo, que me chamou, Dona Elza, né? Pronto, chamou lá e a gente foi lá na casa daquele jovem, a situação estava terrível, ele não dormia, estava dando muito trabalho aos pais. E mais uma vez a gente chega lá e Ronaldo leva a palavra, eu levo a palavra também, algumas pessoas falam lá de Deus, no ambiente, e depois nós vamos orar. E Deus também alcança esse jovem, o jovem dorme também na unção lá, e passa tempo e a gente fica conversando lá na sala, e quando esse jovem, ele se levanta, rapaz, ele chora tanto, e assim, a gente vê o poder de Deus em operação naquele momento, quando ele se levanta, e a gente sabe, tem a convicção que Deus libertou realmente, e é interessante que quando eu olho, está Ronaldo abraçado com ele, e de repente Ronaldo começa a chorar mais do que ele. E Ronaldo disse, rapaz, é porque eu estava sentindo também o amor de Deus por aquele jovem, e comecei a sentir o amor de Deus e não me segurei. Então, assim, essa foi uma grande experiência nossa. E outra pessoa foi uma mulher que estava com problemas, né, espirituais graves, e que por várias vezes eu fui lá na casa dela, e problemas sérios mesmo, espirituais, de possessão, sérias, e eu já contei algumas vezes aqui na igreja. Teve uma vez que eu saí para ir lá na casa dessa pessoa,
E eu chego lá, a pessoa estava possessa, e eu estava trabalhando nesse dia, né? E a pessoa, quando eu chego lá, a pessoa olha para mim, a pessoa estava em manifesto, né, pelo espírito demoníaco. E o diabo é tão susto que ele olha para mim quando eu estou chegando na casa, e o diabo diz assim: volta lá para aquele teu trabalhozinho de merda, viens fazer o que é aqui? Né? O diabo sabe até onde eu estava, né, naquele dia, né? Sabia que eu estava trabalhando, mas deixei lá o meu trabalho. É isso que eu digo, evangelismo é entrega. Muitas vezes você vai deixar aqui que você está fazendo, você vai deixar o seu trabalho, algo que é lícito, para você ir lá e fazer a vontade do Senhor. E o diabo, ele sabe também que você está largando isso. Sabe, e o diabo foi lá e quis me humilhar, me constranger, ou dizer que sabia onde eu estava. Sabe? E depois ele também disse que, nessa mesma situação, disse que ia pegar as minhas filhas, sabe? Que ia pegar as minhas filhas, já que não podia me pegar, ia pegar minhas filhas. Mas para a honra e glória do Senhor, essa pessoa foi liberta, para a honra e glória do Senhor, né? E eu sei que um dia ela contará o testemunho dela, porque nós vivemos coisas tremendas naquele lugar, e Deus operou, amém? Trazendo libertação, e muitos casos desses, né? E ressaltar assim, que nós não fazemos nada, a gente é apenas um instrumento de Deus. Sempre quando eu estou orando, eu digo: Senhor, que o Senhor cresça em mim, que eu diminua, que nunca suba no meu coração um espírito de soberba, porque a soberba procede da queda. Nós conseguimos fazer prodígios e sinais sobre essa terra, porque Deus é conosco, amém? Deus está conosco, Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E várias experiências a gente tem vivido nesse sentido aí, de libertação, cura e libertação. Amém, glória a Deus. E a gente vê realmente, como você tem falado, Viana, que Deus tem te usado bastante nessa área de libertação. É tanto que quando alguém na igreja sabe, alguém na cidade, liga para Viana. É o processo de libertação. É tanto que o pessoal até brincando diz que enquanto ele não expulsar os demônios tudo em Monteiro, ele não sossega, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Claro que a gente tem isso na brincadeira, né? Mas, Viana, assim, a gente vê que nessa área muita gente tem receio, né? Assim, falou, tem alguém endemoniado em tal lugar, o pessoal já fica com medo. Deus me livre. Se manifestar alguém até na igreja, tem muita gente que sai correndo. A porta é pequena para ela passar, né? Isso. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, né? A gente vê a dificuldade das pessoas nessa questão de libertação. A pessoa olha muito para os problemas delas, às vezes para o pecado ou para uma falha. Sabe, Deus, ele não está interessado no que a gente faz de errado. Deus está interessado o quanto a gente se esforça para estar perto dele. Às vezes a pessoa fica com receio de ir para o demônio e expor a vida dela, ou isso ou aquilo. O que eu digo é o seguinte: você que tem esse desejo, se consagra, ora mais, jejuma, porque assim, chegou o tempo. Você já foi comigo uma vez, a gente chegou lá num lugar, a gente só fez assim: sai em nome de Jesus, e o demônio saiu, não foi? Aquele ali. Só que a gente está travando agora uma batalha dos últimos dias, e não é contra um demônio, um Exu, é contra principados e potestades. Então a gente precisa se consagrar mais, buscar o Senhor. E assim, Deus ele promove. Outro dia a gente estava lá, né, Renata, no Verbo nas Praças, lá na Vila da Papa, e eu estava pregando lá, e assim, poucas pessoas lá, e de repente o cara fica endemoniado, e ele tentou, eu senti que ele queria me humilhar naquele ambiente, né? E ele foi muito agressivo, mas, cara, até o diabo é tão burro que até quando ele quer humilhar o cara, ele sai perdendo, porque não tinha quase ninguém escutando a gente. Depois que o cara ficou endemoniado, parecia um comício lá na hora. E era o povo depois: rapaz, ora por mim, bota a mão na nossa cabeça, isso e aquilo. Quer dizer, o diabo quis humilhar a gente, mas ele quis sair humilhado. As pessoas se aglomeraram naquele lugar e pessoas foram curadas e libertas. Amém? E eu conto uma história, Mato, para muita gente que, assim, tudo que eu faço é no muito. Eu aprendi muito com Jamaciara a ter mais moderação, mas ela sabe que tudo que eu faço, eu quero fazer de muito. Eu estava até conversando com o Ronaldo hoje, acho que foi hoje, né? Eu dizendo: cara, quando eu bebia, eu era o último a sair. Todo mundo ia embora, eu saía na vassoura. Quando eu fumava maconha,
quem mais fumava era eu, maconha. Todo, rapaz, tá bom, não, vamos fumar o saco todo. Tudo era de muito. E eu sei que com Deus eu só funciono de muito. Se eu parar de orar em línguas, eu não ando como eu tinha que andar. Se eu parar de ler a palavra, eu não ando como eu tinha que andar. Então, comigo tem que ser tudo de muito. Outro dia, uma pessoa liga para mim e diz assim, rapaz, tem uma pessoa aqui endemoniada. Aí eu disse, eita, eu estou trabalhando, mas tem que ser agora, porque ele está com uma faca na mão. Está com a faca na mão e está todo mundo aqui com medo. Aí eu fui, aí desci de moto e encontrei a irmã Norma, da Assembleia de Deus. Quem aqui conhece a irmã Norma? Ela anda muito evangelizando. E eu encontrei a irmã Norma, eu estou de moto, e ela, Viana, para aí, não sei o quê. Irmã Norma era uma pessoa que eu levava, ela foi prostituta na nossa cidade, e nessa época eu era maconheiro, e ela era prostituta. Mas eu era maconheiro e mototáxi. Certo? E então eu aproveitava as viagens, fumava um negócio, aquela coisa toda, trabalhava à noite, gostava de trabalhar à noite. E eu levei muita irmã Norma para muitos lugares, para prostituição, para ela usar droga também, para muitos lugares. Muitas vezes deixei ela em lugares que não tinha ninguém, mas ela muito doida, ficava lá, tal. E nesse dia que eu estou descendo para expulsar esse demônio desse cara que estava com a faca, eu encontro ela, ela me chama, rapaz, eu estava orando por tu ontem à noite, não sei o quê. Aí eu parei a moto, eu disse, não posso conversar contigo não, que eu vou expulsar um demônio agora. Ela, pelo amor de Deus, levantou a saia, eu vou contigo, subiu na moto. Eu disse, mas ele está com a faca, esse tem nada não, vamos embora. Aí foi. Aí ela foi lá, e aquela coisa toda, enquanto ela estava na moto, eu lembrando, né, rapaz, quantas vezes eu levei essa mulher para prostíbulos, para usar droga, para fazer uma coisa de errado. Quantas vezes eu deixei ela em lugares, ela muito doida, e ficou lá sem ninguém. Quantas vezes? E Deus nos uniu naquele dia, sabe? Porque a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sabe? E ali não estava naquela moto mais um maconheiro e uma prostituta. Estava um homem e uma mulher de Deus, amém? E a gente chegou lá e a gente fez a obra para a honra e glória do Senhor, com autoridade. A gente não se preocupou com o que a gente fez ou deixou de fazer, não. A gente tem a convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. E a gente foi lá e fez a obra, amados. Então é isso. A nossa vida, mas eu costumo dizer que é o seguinte, a gente tem aquele tempo que a gente se converte, é o tempo do ápice, daquele amor, do primeiro amor, da entrega. E existe algo chamado trajetória cristã, que muitas vezes, por a gente não fazer o que a gente foi chamado para fazer, que é levar essa palavra libertação às pessoas, a gente acaba sucumbindo ou desanimando, sabe? Então, os crentes, eles não se perdem na conversão, eles se perdem na trajetória. Sabendo que existe um fim, amados. Deus projetou um fim perfeito para mim e para você. Agora, do início da nossa conversão ao fim, existe algo chamado trajeto, caminho. Não se perca no caminho. Às vezes, quando a pessoa diz assim, eu estou triste, estou desanimado, eu estou frio, eu costumo dizer, é porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Se você começar a fazer aquilo que Deus te chamou, você não vai se sentir dessa forma. E as pessoas dizem, mas eu não sei o meu chamado. Não precisa chamar, que até hoje eu estou confuso ainda. Não precisa saber, amado. Não precisa saber, é só fazer. Uns me chamam de pastor, outros me chamam de profeta, outros me chamam de evangelista, outros me chamam de Viana. Não importa o título. Eu tenho fugido de título, sabe por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, o título corrompe o nosso chamado. Amém? Então, assim, seja você mesmo e deixe Deus agir através da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, Viana. E a gente agradece a tua participação, por ter atendido o convite, viu? E que Deus continue te usando grandemente aí para abençoar muito mais vidas e trazer muito mais para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. E o que nós vimos hoje foi a multiforme
Graças a Deus, né? Porque Ele usa cada um da sua forma, da sua maneira. O importante é você deixar ser usado. Amém? Então, que essas entrevistas, que esse testemunho sirva para você de um referencial que você pode. Você está vendo irmãos que são da mesma igreja sua, que convive no mesmo meio que você e que está fazendo algo para o reino. Então, vamos movimentar, vamos fazer algo para o Senhor, porque é assim que Ele quer. É o sentido da nossa vida, queridos. Esse é o sentido. Amém?